Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Márcio Arede e hoje vou apresentar para você o Financinha, um método de educação financeira infantil para crianças de 7 a 13 anos aprenderem como lidar com o dinheiro de forma divertida e inteligente, na teoria e na prática, aprendendo a comprar com o próprio dinheiro o presente que escolher, o que ela quiser, um drone, uma bicicleta, uma boneca, um show, uma viagem, e ainda ajudar uma causa social que faça sentido para ela, como ajudar uma ONG de crianças carentes, ou ajudar uma ONG de cachorros abandonados, ou alguma causa da igreja que ela frequente, que faça sentido para ela. Licença, nesse momento eu vou precisar fazer uma pausa rápida para agradecer a honra de ter tido esse projeto aprovado na Lei de Incentivo Aldir Blanc, no edital de Moda Design Pará, que me proporcionou chamar profissionais incríveis para deixar essa primeira versão do Financinha ainda mais completa. Então deixo aqui meu agradecimento à Lei de Incentivo Aldir Blanc. Voltando, deixa eu organizar desde o começo para que a gente fique bem alinhado. A ideia central desse método é utilizar a semanada inteligente, para que os pais possam proporcionar para os seus filhos uma jornada financeira infantil completa, onde eles possam aprender a lidar com o dinheiro, ganhando ferramentas e habilidades para toda a vida. Na prática, para os pais, o Financinha conta com um simulador de semanada, que vai ajudar a definir o valor mais adequado para dar por semana. E para organizar isso tudo, o pai utiliza um sisteminha financeiro infantil com o filho, que torna essa jornada simples e divertida. E já para a criança, o Financinha é uma jornada familiar divertida e desafiadora, que usa o dinheiro da semanada para que ela possa aprender como o dinheiro funciona na prática. Para começar, você terá que definir com seu filho um objetivo financeiro, que é escolher um presente que ele queira muito ter e definir uma causa que ele goste muito para poder ajudar. Aí a partir daí já é com ele. Ele vai precisar economizar e ir depositando no banco da casa até ter dinheiro suficiente para alcançar o seu objetivo financeiro. Só que para deixar o Financinha mais legal e poder ensinar a teoria da educação financeira infantil, enquanto seu filho junta dinheiro, ele também vai precisar passar por uma jornada cheia de desafios, onde ele precisa levar o porquinho Bob até a lua com seu Votônio. Isso mesmo, eu criei uma historinha lúdica para a criança se envolver ainda mais na jornada e facilitar o aprendizado. A lógica é simples. À medida que a criança for economizando e depositando dinheiro no banco da casa, ela vai ver literalmente o banco da casa subindo e subindo, se aproximando cada vez mais do seu objetivo financeiro e liberando fase por fase, desafio por desafio da jornada. Cada fase tem 2 desafios. O primeiro é de habilidade, onde seu filho precisa ajudar o porquinho Bob a pegar as moedas necessárias para evoluir seu transporte e conseguir chegar até a lua. A viagem é que ele começa a primeira fase com o skate. Aí ele tem que pegar as moedinhas para evoluir para o skate voador, tipo aquele do De Volta para o Futuro. Aí depois ele tem que, na outra fase, ele pega mais moedinhas para evoluir para um balão. Aí depois para um jetpack, e depois para um avião, e vai se aproximando da Lua, aí ele precisa evoluir para uma nave espacial para poder alcançar a Lua. Aí sempre depois que a criança passa pelo desafio de habilidade, libera o desafio de raciocínio. Já o desafio de raciocínio sempre começa com uma historinha educativa sobre o dinheiro, que o Votônio conta para o porquinho Bob. E no final tem um quiz com 5 perguntas de marcar, onde seu filho tem que acertar pelo menos 3 para passar de fase. Nessa primeira versão, são 10 fases com 10 histórias diferentes. A primeira é o começo do dinheiro, onde explica sobre o escambo. Depois tem tipos de dinheiro, necessidade versus vontade, propaganda infantil, dicas para economizar, o trabalho por trás do dinheiro, coisas mais valiosas do que o dinheiro. São 10 fases com 10 historinhas diferentes sobre o dinheiro. E desse jeito, além da criança aprender a lidar com o dinheiro na prática, aprendendo a economizar, vendo seu cofrinho subir até alcançar o seu objetivo financeiro, ela também vai aprender a teoria para ter uma educação financeira infantil completa. E para que esse método funciona? Esse método foi feito para pais e mães com filhos de 7 a 13 anos que podem dar semanada de forma regular para o filho. Ou seja, a família não precisa ser rica, mas os pais devem ter uma condição financeira suficiente para dar uma semanada de forma regular para o filho. E se você está pensando, mas eu não sei nada sobre educação financeira infantil, não tem problema nenhum. Na real, esse método foi pensado exatamente para isso, para quebrar essa sequência de gerações sem educação financeira infantil. Provavelmente seu avô, seu pai e você não tiveram, e agora você está tendo a oportunidade de dar educação financeira infantil para o seu filho. Esse método também serve muito para você que já dá ou está querendo introduzir uma semanada de forma educativa para o seu filho. Ele vai te dar o passo a passo para fazer isso acontecer.
Eu diria que ele só não serve se você tiver alguma crença enraizada de que a criança não deve lidar com dinheiro. Aí definitivamente você seria o pai que mais precisaria, mas não tem como usar esse método, pois ele usa o dinheiro de verdade para ensinar de verdade, na prática e de forma efetiva. Então, se você acha que o dinheiro não é para a criança, infelizmente esse método não serviria para você. Tirando isso, eu deixei tudo muito simples para que qualquer criança possa aprender a lidar com dinheiro através do Financinha. Vamos lá, estou dividindo esse vídeo em 4 partes. Na primeira eu vou contar um pouco da minha história, para quem não me conhece, quais foram todas as minhas motivações que me fizeram estudar tanto esse tema. E vou contar de onde veio essa ideia do Financinha, como surgiu e quais são todas as minhas referências. No segundo momento, eu vou precisar entrar em conteúdo, para você se defender e não cair nos mesmos erros passados. Eu vou explicar por que temos falhado geração após geração ao ensinar educação financeira infantil para as crianças, e o que deve ser feito para funcionar. Já na terceira parte, eu vou mostrar todo o Financinha por dentro, todas as ferramentas, como funciona o passo a passo para implementar com seu filho de forma divertida. E por último, eu vou fazer um convite único aos pais comprometidos e guerreiros que chegarem até o final. Lembrando que esse convite só é possível graças à Lei Aldir Blanc. É isso. Vamos começar? Eu vim pra cá para ficar mais à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Arede, eu sou de Belém, sou filho de médicos, nunca me faltou nada. Eu toco desde criança, assim, então sempre tem instrumentos em volta. E como a maioria de nós, assim, da nossa geração, eu também não tive educação financeira infantil. Para não dizer que eu não tive, meu pai sempre falou assim, seja o melhor no que você faz, que nunca vai te faltar emprego. O que foi ótimo, que me ajudou a procurar sempre ser o melhor, só que também me colocou um foco no emprego, né? Mas foi a criação que eu tive. A minha jornada realmente começou quando eu escolhi publicidade. Escolhi publicidade em Belém, estagiei desde cedo, entrei como eu estava no meio cultural, eu fiz muito projeto gráfico de CDs, de cartazes de shows, de peças, de livros, trabalhei em escritório de design em Belém. Até que chegou um ponto que eu queria algo mais e Belém já parecia que não tinha muita opção para mim naquele momento. E eu quis vir para São Paulo para poder entrar numa agência grande, ter clientes grandes, entender uma outra realidade de agência. Aí eu me mudei para São Paulo com 2 amigos e dividi o apartamento. Era um momento que estava todo mundo estudando, eles faziam design, eu estava fazendo especialização em direção de arte. Aí eu tive a oportunidade de estudar numa escola que era bem legal, que era na Miami School, que tinha os professores que eles estavam nas agências grandes. Então eu tive a oportunidade de começar a mostrar minha pasta, meu portfólio para algumas pessoas e rápido eu consegui entrar em algumas agências médias. Não eram as agências grandes que eu queria, mas as agências médias já eram bem maiores do que as agências grandes de Belém, né? Aí eu virei assistente de direção de arte, virei diretor de arte em agência média. Aí no meio dessa loucura toda também, é bom pontuar aqui que vai fazer sentido mais na frente, eu comecei a namorar com a Manu e que foi muito legal nessa fase toda, e deixou a fase mais legal ainda. Nesse momento eu fui chamado para uma agência grande, foi na Publicis na época. Eu larguei tudo, eu estava como diretor de arte de uma agência média e fui chamado para ser assistente de uma agência grande, ganhando a metade. Eu nem pensei 2 vezes e fui virar assistente nessa agência grande para poder estar lá no meio da galera. Tava realmente voando, assim, realizando um sonho, muito feliz. E quando eu entrei lá, era o ritmo maluco de agência de publicidade daquela época, né? Então era virando noites e eu ficava felizão com aquilo, com oportunidade ali de me tornar amigo de pessoas que eu estava vendo ali há muito tempo no mercado, o cara que tinha acabado de ganhar todos os prêmios do mundo, assim, estava ali do meu lado, trabalhando comigo. Foi uma época muito legal, assim, que eu ganhei muita experiência. E realmente eu estava, assim, me sentindo voando naquele momento, né? Só que sempre tem um só que. Naquele momento todo, eu sentindo voando, aconteceram algumas coisas que me fizeram realmente repensar muita coisa. Uma delas foi contar assim, teve um show do João Gilberto que ia ter lá no Auditório Ibirapuera. E era um show que, poxa, eu queria muito ver. E eu me organizei todo para sair de manhã e comprar o ingresso. Só que na hora que eu fui sair, não deixaram eu sair. Teve alguma coisa, algum preciosismo que eu não pude sair naquela hora. Abria a venda de ingresso 10 da manhã e eu só consegui sair meio-dia. Quando eu saí, fui lá e já tinha acabado os ingressos. Cara, aquilo me deixou tão mal, assim, eu fiquei tão triste com aquilo, que aquilo me marcou, assim, foi um ponto, assim, eu senti, cara, eu não tenho autonomia sobre o meu tempo, assim, foi um negócio que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aquilo ali ficou uma marca ali, e vida que segue.
Aí num outro dia, assim, num outro momento completamente diferente, bem mais pra frente, eu tava ali indo virar noite, né? Já era umas 11 da noite, e eu tava trabalhando no meu computador e eu começo a ouvir uma conversa de um cara ali que eu admirava muito, um diretor de arte também, e ele falando com o filho, não, meu filho, vai dormir, meu filho, eu não vou conseguir voltar pra casa cedo hoje e tal. Já falei com a sua mãe. Amanhã de manhã, antes de você ir para a escola, você pega e me acorda. Deixa eu lhe dar um beijo antes de você ir para a escola. Eu fiquei ouvindo aquela conversa assim, aquilo ali, e falei, cara, olha como é a vida desse cara, né? Eu não tinha a menor ideia. Eu queria ser que nem ele, porque o cara era genial. Eu falava, pô, vou trabalhar pra caramba pra ser que nem ele, mas quando a gente vê de perto assim, a gente começa a ver com outros olhos, né? E aquilo também me marcou muito. E teve uma outra conversa com um amigo meu, que também estava na mesma fase do que eu, entrando da agência grande, o cara super talentoso e voando. Eu lembro que eu peguei e falei para ele, cara, eu quero muito ganhar 15 mil para eu poder resolver minha vida. E ele parou assim e falou, cara, não fala isso nem brincando. Eu fiquei, como assim não falar isso nem brincando? Eu não tive nem reação, eu não entendi, eu me senti realmente sem noção. Eu não sabia por que ele estava falando aquilo, eu comecei a entender que eu não tinha nem noção do que eu estava falando, que era os 15 mil, eu não sei por que eu falei aquele valor, eu não soube argumentar e aquilo ali foi uma coisa que também me chocou muito. E eu nessa coisa que comecei a juntar isso, aquela falta de autonomia, vendo que eu estava criando uma vida para ser que nem o cara lá que, pô, não tinha tempo pro filho. Eu estava entrando num ritmo também de buscando algum negócio de salário que eu não sabia, eu não tinha nem referência para entender qual era real daquilo. Cara, aquilo ali foi me martelando, chegou num momento que eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, senão eu tô indo para uma vida que não é a vida que eu quero, e eu não sei nem o que eu quero, e foi muito pesado, muito denso, eu tive que realmente tomar uma decisão que foi muito difícil na época, que foi largar tudo. Eu nunca tinha pensado direito, e só naquele momento ali eu tive a oportunidade de repensar, e eu falei, cara, eu vou sair. Eu sabia que eu queria empreender para entender como o dinheiro funciona. Para mim aquilo ali, eu vi alguns amigos meus, empresários, que tinham autonomia sobre o tempo deles e estavam ganhando bem. Aí eu falar, pô, eu vou querer empreender. E também tinha uma coisa que eu sempre quis e que estava na minha cabeça, que uma hora eu ia fazer, que era morar fora. Antes de ter filho, assim, antes de ter uma responsabilidade maior, eu queria morar fora. Aí eu peguei e saí, eu comecei a estudar e vi que tinha o Empretec do Sebrae, que era um curso que todo mundo me indicava, que eu falei, pô, vou começar por ali. Bora ver qual é a história. Aí eu cheguei lá e vi que era um curso que a ONU tinha pedido para Harvard criar, e Harvard foi lá e procurou, estudou os empreendedores do mundo inteiro. Eles montaram um curso inteiro em cima de comportamentos incomuns de empreendedores de sucesso do mundo inteiro, e eu tive a oportunidade de me comparar naquele momento ali. Eu entrei, tive que fazer um negócio durante aquele tempo, aprender muita coisa. Eles fazem uma comparação dos meus comportamentos com esses comportamentos dos empreendedores de sucesso do mundo inteiro. Cara, aquilo ali foi outro baque, assim, tão forte pra mim. Eu lembro que eu fiquei morando ali do lado da casa da Manu, na casa da Manu, que era do lado do Sebrae. E eu voltando lá à noite, assim, eram 7 dias de curso em Empretec, era um negócio muito intenso. E numa segunda noite ou terceira noite, eu voltando pra casa dela, quando eu voltei, assim, cheguei lá, eu lembro de eu chorar muito, porque eu falava pra ela assim, cara, eu tenho que mudar muito. Pra eu ser quem eu quero ser, quem eu acho que eu quero ser, eu tenho que mudar muito. E aquilo pra mim me doía, assim, eu chorava, assim, de soluçar, porque eu via, cara, eu tenho que mudar muito. E eu tava entendendo que a coisa mais difícil do mundo é mudar. E eu falava, cara, eu vou mudar, mas eu não sabia nem direito disso, e eu comecei a ver, entrar naquele curso, ali eram 7 dias de muita pancada, e eu ficava me perguntando como eu não aprendi isso antes. Eram coisas simples que eu ia aprendendo, pequenas coisas simples, que ficavam na minha cabeça. Como eu não aprendi isso antes? Por que a gente não aprende isso antes? E beleza, eu entendi que eu precisava abrir um negócio quando acabou aquilo, foi uma experiência absurda pra mim, e eu falei, vou voltar pra Belém pra abrir um negócio.
Seria muito mais simples para mim voltar para Belém e abrir um negócio. Meu custo de vida era menor. Eu sou de Belém, né? Eu tinha todo um network grande lá em Belém, conhecia muita gente, eu tinha família lá que podia me ajudar, muitos amigos. Então, para mim fez todo sentido voltar para Belém. Eu peguei e combinei com a Manu. Olha, eu vou voltar para Belém, eu vou abrir esse negócio, eu vou abrir um negócio, eu não sabia nem o que seria, eu ia estudar ainda o que seria. E depois, quando tu acabar a tua residência, eu vou organizar tudo pra gente pegar e ir pra morar fora durante um tempo. Né? A gente queria morar fora durante um ano, tava meio que organizado isso. Ela topou, ela pegou e continuou fazendo a residência dela, eu voltei pra Belém, atrás de um negócio, querendo criar um negócio. Aí eu fui pra Belém, abri minha cabeça, falei com muita gente e encontrei com alguns amigos e tinha umas ideias em comum. E a gente chegou numa ideia de uma pizzaria customizável online e achamos que era uma ideia maravilhosa e desenvolvemos toda essa ideia. Né? Durante quase, sei lá, uns de 6 meses a um ano ficamos só desenvolvendo a ideia e desenvolvendo tudo para poder abrir um negócio. Tinha uma plataforma que a pessoa entrava no site e montava a pizza como ela queria, escolhia ingrediente por ingrediente, tipo de massa, tipo de borda, pedia todos os refrigerantes, tudo que ela queria, e em meia hora a pizza estava na casa dela. Então a gente criando essa loucura toda e fazendo rede social. Na época não tinha Instagram, era Facebook e Twitter, a gente fazendo muita coisa legal disso, fazendo pizzas e tinha que fazer pizzas gostosas, estava na rede social, as pessoas davam feedback na hora, e aprendendo sobre funcionário, tendo funcionário, nunca tive na vida. A gente chegou no ritmo que a coisa pegou, e se esforçou tanto, né, fazia tão legal as coisas, que quando a gente viu, a gente estava atendendo 1.200 pedidos por mês, mais ou menos, alguns mais, alguns menos, e teve que aprender tudo, né, desde leis, alvarás, estudando muito financeiro, fluxo de caixa, estoque, tudo que precisa para uma pizzaria, para qualquer negócio funcionar. E aquilo ali foi muito tempo fazendo. Eu fiquei uns 4 anos e meio nessa pizzaria e todas essas coisas que eu aprendia, sempre tinha o básico assim, que eu falava, pô, não sei o básico, né? Era um esforço muito grande para aprender. E eu ficava de novo martelando na minha cabeça, cara, como eu não aprendi isso antes? Como eu não aprendi isso antes? Eram coisas simples, coisas que davam para ter aprendido antes. E eu comecei a ver a importância de se aprender muitas coisas sobre financeiro, sobre vários outros assuntos que a gente poderia ter aprendido na infância e não aprendeu. E eu fiquei com isso na cabeça muito forte. Até que chegou um dia, que não sei se vocês viram, caiu na minha mão uma planilha de um pai que dava uma mesada para o filho e ele descontava, de acordo com qualquer tolice que a criança fazia, ele descontava algum valor daquela mesada. E aquilo ali me deu um estalo assim, eu não sabia se era certo, se era errado aquilo, não tinha a menor ideia na época. Mas aquilo me deu um estalo de que, poxa, é possível fazer uma dinâmica para a criança realmente aprender como o dinheiro funciona. Eu estava estudando muito financeiro, estudando muitas coisas sobre tudo, sobre negócio, tudo. E eu comecei a juntar aquilo tudo na minha cabeça de como seria, o que seria realmente importante, o que não seria. Eu comecei a misturar com coisas que eu tinha aprendido no Empretec. Eu estava fazendo consultorias na época da Pizzap. Então eu comecei a juntar muita coisa e eu peguei e criei tipo um gerenciador de semanada misturando um pouco dessa planilha do pai, misturando várias coisas. Já tinha uma estrutura e como eu estava estudando muito financeiro, eu comecei a montar aquilo numa planilha de como seria essa dinâmica toda para a criança entender o movimento do dinheiro e entender como é que funciona o dinheiro na prática. Né? Eu entendi, tipo assim, que a criança, pelo Empretec ali, que a criança tinha que ter um objetivo e que ela tinha que ir atrás daquele objetivo, e eu entendi que com a semanada era possível ela pegar e receber algum dinheiro para ela poder praticar realmente com dinheiro. E eu comecei a ver que, pô, se a criança aprender como a conquistar com o próprio dinheiro o objetivo que ela colocou, ela vê o dinheirinho dela subir, pô, ela aprenderia mais do que eu aprendi até lá os meus 26, 27 anos. Eu falava, pô, isso aqui não é tão complexo assim e ninguém faz. Aí eu falei, eu vou começar a criar e desenvolvi esse métodozinho ali. A Pizzap acabou, a gente teve lá um final da sociedade e tal, eles compraram minha parte. Eu saí. Quando eu saí, faltava um ano pro fim da residência da Manu. Aí eu peguei e falei, pô, vou voltar pra São Paulo, quero ficar com ela esse um ano, quero ficar com ela pra sempre. Aí eu peguei e voltei pra São Paulo. Eu fiquei um ano com ela trabalhando, eu procurei trabalhos, nem era agência, eu procurei outro tipo de trabalho por causa das minhas novas experiências, eu queria me testar em outras coisas. E juntamos todo o dinheiro que a gente podia, vendemos tudo que a gente tinha da casa, vendemos os carros, cada um tinha um carro, a gente vendeu os carros e simplesmente partiu Manchester, né? Foi para Manchester, com essa ideia de estudar inglês e tudo, só que a gente não tinha nem onde ficar lá, a gente pegou simplesmente, juntou o dinheiro, pegou um Airbnb lá durante alguns dias para poder procurar de lá lugar onde ficar.
Chegou lá, foi muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente ficou numa casa de uma família inglesa, na realidade era uma mulher irlandesa com uma filha e com um marido, né? Acabou o período desse Airbnb lá, dessa família, da Suzy lá, com o Alan e com a Ayla. A gente pegou e foi para outros Airbnb em quase uns 30 dias nessa fase, até que a Suzy mandou uma mensagem pra gente. Ela estava ficando, tinha ficado amigo dela naquele período, e ela pegou e mandou uma mensagem pra gente falando: olha, Manuela e Márcio, eu queria convidar vocês para ficarem aqui, se vocês tiverem interesse. A gente vai fazer um preço super especial pra vocês. Aí ela pegou e convidou a gente, colocou um preço incrível pra gente ficar lá na casa dela. A gente não pensou nem nada. A gente falou: vamos pra lá. Ainda tinha uma vantagem. Ela era professora de inglês, né? Ela dava aula de inglês lá para os espanhóis, tudo. E pra gente era perfeito, a gente estava com uma imersão dentro de uma família. A gente teve a experiência nessa brincadeira toda de conviver com a Ayla, que a Ayla era uma criança de 9 anos na época. Então a gente acordava cedo para ir para a escola lá no centro. Eu via a dinâmica dela, ela mesma preparando o café da manhã e depois ela esperando o padrasto acordar para poder o padrasto levar ela na escola. Aquela experiência ali foi muito louca, assim, era muito diferente pra gente e a gente estava amando aquilo, né? E conversando com uma criança em inglês, pra gente também foi muito legal. E eu lembro de uma situação, né, que a gente voltando do centro da cidade, não sei o que estava fazendo, aí a Suzy estava na frente da casa dela, meio com uma cara assustada ali, e a gente olha pra esquina, aí ela dobrando a esquina, assim, saindo. Aí a gente pergunta pra Suzy o que foi, né, que ela tava com uma cara assustada. Ela falou não, que a Ayla foi ali no Fish and Chips, comprar Fish and Chips, e foi a primeira vez que ela saiu sozinha com dinheiro para comprar alguma coisa, e eu vou ficar aqui esperando aqui na frente, eu tô nervosa vendo ela fazer isso. E eu vi aquela situação, né, e ela conversando com a gente, eu te perguntando algumas coisas sobre isso, educação financeira ali, como era que funcionava, a gente conversou um pouquinho ali, e ela apreensiva quando a gente vê ela voltando assim, dobra a esquina, volta toda sorridente, vindo dançandinha assim, né, com o Fish and Chips na mão, te entra na casa e vai todo mundo comer Fish and Chips, conversa ali sobre aquilo. E aquilo me marcou muito, foi uma experiência que eu realmente eu nunca tinha visto nada parecido aqui no Brasil e eu tive esse contato ali, né. Como estava meio que nesse período sabático da vida, assim, com a cabeça aberta, cada um foi estudar alguma coisa. A Manu, para estudar inglês, ela escolheu o tema de nutrição, comprou livro de nutrição em inglês, assim, era o best-seller de nutrição, e eu peguei e fui estudar educação financeira infantil. E eu peguei e comprei lá o que era o best-seller naquele momento de educação financeira infantil, que era o Make Your Kid a Money Genius, Even If You Are Not, que era torne seu filho um gênio do dinheiro, mesmo que você não seja. E eu comecei a ler aquele livro em inglês, assim, ler página por página, era uma leitura mais demorada, anotando palavras por palavras que eu ia conhecendo novas, criando um dicionáriozinho, e aquilo vai pegando o ritmo, né? Tu vai aprendendo as palavras e quando vê, tu já vai lendo as palavras. E aquilo ali foi me destravando e foi me ajudando. Eu fui aprendendo educação financeira infantil e inglês ao mesmo tempo. Para mim aquilo ali, e a Manu fazendo a mesma coisa, te vivendo ali, fazendo muito isso. Aí eu comecei a ver uns TEDs sobre educação financeira infantil, tudo em inglês. Aí veio YouTube. Aí eu descobri o Kindle, para mim foi muito bom, porque eu podia marcar a palavra em inglês e criava meu dicionáriozinho, eu via o dicionário, o que era muito mais rápido de ler alguns livros. Então, para mim, foi um período de aprendizagem muito grande de inglês e de educação financeira infantil. Foi perfeito, foi uma junção perfeita ali para mim. E o que foi um boom na minha cabeça de educação financeira infantil, eu já estava com um repertório melhor de inglês e caí num site que era o moneysadvice.org.uk, né? Que era um site do próprio governo, o governo subsidiava, eles patrocinavam aquele site, que era um site completamente, ainda existe o site, é um site completamente independente, que fazia pesquisas no Reino Unido inteiro sobre educação financeira, era para educação financeira de uma forma geral. Só que eles tinham uma área de educação financeira familiar, que eles tinham os 3 pilares, que era para as escolas, então tinha uma parte para os professores, tinha uma parte para os pais e tinha uma parte para as crianças. E era tudo aberto, eu podia entrar em tudo. Eu comecei a ver como eles tratavam cada coisa, comecei a ver as pesquisas que eles tinham de lá. Para cada série, eles tinham o conteúdo todo organizado, do que tinha que ser ensinado para cada série. E eu comecei a organizar aquilo tudo. Eu sou meio doido da organização, né? Eu peguei desde o livro, eu comecei a organizar todo aquele conteúdo e jogar em planilha. Dividido por idade, dividido por tipo, por conteúdo. Tudo que eu via de novo no livro, eu ia lá e colocava. Achava que aquilo era novo, que merecia, colocava lá dentro. E tudo organizado. Chegou num momento que as coisas estavam se repetindo.
eu já estava vendo. É claro que tinha um ângulo diferente, eu pegava, colocava, um exemplo diferente, eu colocava, mas já colocava dentro de alguma casinha. E eu peguei aquele gerenciador de semanária que eu tinha feito na época lá da PizzaP, do final da PizzaP, e comecei a evoluir aquilo. Aí eu fui evoluindo, colocando mais coisa. Aquilo ali foi ficando um negócio bem mais robusto, bem mais inteligente, bem mais interessante. Depois que eu organizei aquilo tudo, eu comecei a conversar com alguns amigos, pais, né? Pessoas que já estavam com filho nessa idade ali. Aí eu peguei e tirando coisas que realmente eu entendi que não era para aquela idade, ou não fazia sentido, ou até poderia até deseducar se fosse colocado de uma forma errada. Então eu fui tendo essa sensibilidade assim de o que é, o que não é, né? Eu criei uma coisa que foi bem legal nesse período, quando eu entendi que a doação poderia fazer parte do objetivo financeiro, ia ser algo muito mais legal, né? Aí eu peguei e entendi que para fazer aquilo ser legal para a criança, eu tinha que fazer um joguinho, e para fazer um jogo tinha que ter fases, e para ter fases eu tinha que separar aquele conteúdo todo em fases, e eu comecei a organizar aquilo em fases. E quando eu vi, eu estava fazendo 10 fases, e eu organizei 10 fases de todo aquele conteúdo, e de uma forma cronológica, assim, numa sequência que fazia sentido. Só que, depois de um ano em Manchester, criando todo esse negócio daí, acabou o período lá e volta para o Brasil. A Manu estava com muito tempo já morando longe da família, tudo. Ela falou para mim, olha, Márcio, 10 anos morando longe da minha família, eu queria ficar um tempinho em Belém. Tinha morado um ano fora, eu já tinha ficado em Belém na época da PizzaP, e ela falou também que quero ficar um tempinho em Belém, bora ficar um ano em Belém? Eu falei, bora, faz todo sentido. Eu falei, bora ficar em Belém, depois a gente escolhe uma cidade pra gente morar. Provavelmente seria São Paulo naquela fase de transição. Voltamos, comecei a estudar o material de educação financeira infantil no Brasil, que era educação financeira infantil nas escolas. Já tinha uma lei que estava sendo criada, que já estava criada ali, sendo criada para poder tornar obrigatória a educação financeira infantil nas escolas. Eu peguei alguns livros de educação financeira do Brasil, assim, ler umas coisas de Serbase. Peguei alguns TCCs que eu fui atrás, assim, de pessoas que tinham estudado e evoluído algumas coisas e tinham discutido algumas coisas, e comecei a também colocar lá dentro mais coisas. Claro que aquele do site do Manos Advice estava campeão demais, mas eu continuei conseguindo colocar tijolinhos lá de dentro, né? Comecei a conseguir colocar mais pecinhas ali dentro. A gente foi ficar um ano em Belém, eu comecei a trabalhar também com outras coisas, enquanto ficava tocando esse paralelo. Eu comecei a fazer um trabalho com um amigo meu que estava desenvolvendo uma startup de contabilidade online. Quando eu vi, eu já estava completamente envolvido, a startup dele já estava começando, já tinha começado, e ele pegou e me convidou para ser sócio. E eu tinha falado para ele do Financinha, e tinha uma sinergia muito grande do Financinha com a Contabilix. Eu tinha muito para aprender com a Contabilix também, porque era um negócio que fazia sentido para o Financinha. E eu, na hora eu topei com ele, já com a ideia de a gente vai ter programadores, depois que a gente organizar toda a casa, eu poderia fazer o Financinha ali por dentro. E foi muito legal, porque ele tinha o plano de expandir, e expandir era para São Paulo. Então eu ia ficar um ano lá, acabou que eu que vim para São Paulo, abri o escritório de São Paulo, vim fazer a expansão para cá, e fiquei mais um ano aqui em São Paulo, trabalhando com a Contabilix, só que realmente nesse período as coisas não funcionaram como a gente imaginou, teve muito ajuste que a gente teve que fazer. Aí eu peguei e vendi minha parte para uma terceira pessoa. Aí quando eu vendi minha parte, eu falei, cara, agora ninguém me tira. Eu vou finalizar o Financinha. Foi justamente quando começou a pandemia. Aí eu não tinha mais o que fazer. Eu fiquei trancado em casa, eu fiz uns protótipos. Eu fiz uns protótipos navegáveis, que eram protótipos para poder conversar com os pais e com os programadores. Eu comecei a desenhar como imaginava, né? Como eu sou diretor de arte, eu conseguia fazer as imagenzinhas e aquilo ali como imaginava que tinha que ser. Só que aí era difícil explicar algumas coisas para os programadores. Aí eu peguei e comecei a fazer tudo aquilo direitinho numa planilha do Google. E eu montei toda a lógica lá dentro, tudo. Aí eu criei ali um simulador de semanada. Eu criei algumas coisas extras para poder fazer aquilo ali realmente funcionar e criar um passo a passo, né? Então fui criando desde ali o passo a passo para o pai pegar e ter um ponto de partida, ter o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e que o pai montasse, e que o filho seguisse aquela história toda. Aí eu peguei e comecei a mostrar isso para os pais, né? Já tinha aquele protótipo navegável, eu tinha aquela ideia toda já desenhada, toda já usável dentro do Google Planilhas ali, e comecei a mostrar para os pais, achando até que os pais podiam topar usar aquele próprio Google Planilhas para fazer com o filho. Só que aí os pais estavam me batendo, falando muito assim, na era digital, toda criança tem acesso, uma criança a partir dos 7 anos já tem acesso a telefone, joga muitos jogos. E isso aqui assim, desse jeito, é até difícil de convencer o meu filho a usar,
E eu falava, cara, eu tenho que fazer esse MVP, que é o menor protótipo possível, para poder eu testar e validar essa ideia, ser muito mais legal. Porque senão realmente eu não conseguiria implementar com as crianças. Aí tá, eu fui fazer isso ser mais legal. Aí fiz pesquisa de game, aí eu procurei programadores de games, assim, procurei game designers. Aí eu comecei a entrar nesse meio de falando com essas pessoas. O meu irmão chegou pra mim e falou, Márcio, eu tô vendo aqui que ele é produtor cultural, né? Ele falou, olha, vai abrir um edital que é da Lei Aldir Blanc, que é pra isso tudo, tu vai poder criar um protótipo, tu tá fazendo esse teu protótipo, tu não tá afim de tentar colocar esse projeto nessa lei? Aí eu falei, tô. Eu tava com a ideia toda já desenvolvida, muita coisa escrita, tinha muita coisa já organizada. Aí eu fui lá e escrevi um projeto pedindo dinheiro para poder eu fazer esse protótipo. E aceitaram. Os caras depois lá, quando saiu lá o edital, eles tinham aceitado a minha ideia, eu fiquei extremamente feliz. Eu já estava falando com os programadores, com o game designer, estava evoluindo aquela ideia. Aí finalmente eu pude contratar esse pessoal. E aí foi maravilhoso, que eu chamei o game designer, que é o Gustavo, que é um grande cara, né? E o legal do Gustavo é que ele, além de game designer, a formação dele é como psicólogo. Então, por isso até que quando eu encontrei com ele, eu falei, cara, eu quero fazer contigo, vamos fazer. Aí ele é psicólogo, formação de psicologia, é game designer e é pai. Ele tem um filho de 6 anos, vai fazer 7 agora. Então ele tinha uma noção dessa dificuldade também e ele comprou a ideia e falou, vamos lá. A gente começou a desenvolver coisas para isso se tornar mais legal para a criança. Então a gente desenvolveu a história do porquinho Bob, que era um porquinho inventor, que ele ia melhorando o carrinho dele para poder chegar na lua. Então tinha uma coisa evolutiva ali. Então a gente começou a criar esse caminho todo. Aí ele criou essas 10 fases com um level design para poder ser uma fase, depois a fase evoluindo e tudo. Ele criou isso tudo e eu peguei e fui criando por fora essas 10 historinhas do porquinho Bob ali com o avô dele para poder ensinar a teoria. Eu peguei aquele conteúdo e aquelas fases que eu tinha de conteúdo, coloquei para dentro em uma forma de quadrinho. Aí, pô, foi ficando muito legal, porque ele estava fazendo o game e eu fui fazendo outro. Aí começamos a criar essa ideia dos 2 desafios e a gente foi amarrando as pontas todas ali. E chamamos um programador, que era o Luiz, depois virou o Daniel. E a gente foi conseguindo criar um app que fazia isso tudo acontecer. Era um app de game, então tinha permissão para pai, que era diferente da permissão do filho. E a gente foi criando. E quando eu vi, a gente conseguiu criar toda essa metodologia, onde tinha realmente tudo mastigado para a criança, o perfil da criança, o perfil do pai, o pai podendo cadastrar quantas crianças, quantos filhos ele quiser, podendo administrar separadamente cada filho, o filho entrando lá e jogando e fazendo toda essa história. Aí a gente foi criando, e até que chegou realmente nesse protótipo final que eu estou apresentando agora, que é do Financinha. Primeiro eu vou entrar em conteúdo, mostrar os erros e vou mostrar como fazer e vou mostrar o Financinha para você depois. Beleza? Vamos lá. E vamos agora para os 4 erros da educação financeira infantil. O primeiro, o dinheiro não é coisa de criança. A gente ouve muito isso, né? E até dá para entender porque a gente tem a parte religiosa no Brasil que é muito forte, né? E fala várias coisas, que dinheiro é o mal, criança é o bem. Então fica nessa briga da criança sendo o bem, o dinheiro o mal. A gente acaba tentando lidar com isso e os pais acabam que ficam numa situação complicada e preferem falar assim, não, dinheiro não é coisa de criança. Fica mais fácil de lidar com isso, não lidando, né? Isso é um grande problema porque a criança acaba não aprendendo a lidar. Ela não vai lidar na prática, então ela não vai conseguir aprender isso mesmo de uma forma mais efetiva. O que acontece, tipo assim, se tu vai ensinar para uma criança a jogar futebol e não dar a bola, a criança nunca vai aprender a jogar futebol bem mesmo, nunca vai entender, nunca vai saber jogar. Tu vai ensinar para ela ter que fazer gol ali, mas quando a criança for chutar uma bola, não sabe nem chutar uma bola. Ou vai ensinar alguém a dirigir e ensina tudo, mas a pessoa não pega no carro. Quando ela for pegar o carro, ela vai bater o carro. Não tem muito para onde correr. É assim que meio que funciona as coisas, né? Vou até colocar aqui, igual futebol sem bola. O erro número 2, as escolas são responsáveis pela educação financeira infantil. É muito comum a gente também querer passar essa responsabilidade. Poxa, a gente não aprendeu, a gente não sabe como fazer isso. Então tu espera que a escola, que é responsável pela educação, seja responsável também por essa parte da educação. Tem até uma coisa muito boa que aconteceu, né? Que agora o governo obrigou, fez um projeto de lei, aquele 3145/20, que obriga a educação financeira infantil nas escolas.
no ensino fundamental e ensino médio. Isso é maravilhoso, a gente vai ter vários ganhos a partir disso. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não vai ser rápido que isso vai acontecer. Eu tenho exemplo lá do Reino Unido, que eles já dão educação financeira infantil nas escolas, mas não é simples para as escolas conseguirem passar esse conhecimento. Eles têm muita dificuldade lá, já fazem isso há muito tempo, monitoram, e não é simples passar isso tudo, né? E ainda tem um porém, né? Quem é que vai dar essas aulas? São os professores. Os professores, eles vão ter que aprender também, né? Eles não tiveram também educação financeira infantil, eles vão ter que aprender. E eles vão ter a curva de aprendizagem deles, eles têm as crenças deles. Claro que tudo isso é só positivo, no final das contas. Cada aprendizado desse vai ser um tijolinho ali de conhecimento que vai somar, mas por pensar assim, de preparar a criança para saber lidar com dinheiro de verdade, ainda é muito, muito improvável, vai demorar, ainda é um processo que é longo, de uma construção, e que bom que começaram. Para mim, o que é mais importante, a maior dificuldade das escolas de conseguirem ensinar educação financeira infantil é que ela não tem o dinheiro. Ela não tem a condição de dar dinheiro para a criança, de fazer essa dinâmica. Então, ela fica realmente um pouco refém. Ela pode até criar umas atividades para as crianças fazerem, pode, mas isso vai demandar um esforço muito grande e não é o dinheiro da criança. A criança não vai aprender com ela mesma ali, fazendo, entendendo aquilo ali na prática. Tudo é válido que a escola fizer. Vou sempre bater nisso, porque para mim qualquer coisa que seja comentada, que seja colocada, que seja discutida, é um ponto positivo. Só que vamos deixar que é muito difícil. Eu vou até colocar aqui também, as escolas são responsáveis, vou colocar as escolas não têm o dinheiro. Vou colocar professores, curva de aprendizagem e sem dinheiro. Já o erro número 3 é achar que ensinar pelo exemplo é a forma mais eficiente de se ensinar. A gente não sabe muito bem, mas a gente ouve isso o tempo inteiro. Não, educadores falando isso o tempo inteiro, de que não, tem que dar o exemplo para ensinar pelo exemplo, que a criança aprende pelo exemplo. Ela aprende pelo exemplo também. Só que o quanto ela aprende pelo exemplo, o quanto outras formas de aprendizagem são mais eficientes do que o simples exemplo. Simples exemplo. Existe um cara que era o William Glasser, né, que era um americano. Ele fez isso para várias coisas, mas no final a gente usa muito para a educação, que é a pirâmide de Glasser, que é a pirâmide de aprendizagem, que ele pega, faz uma pirâmide, deixa eu fazer aqui. O que ele fez? Ele montou uma forma de diferentes tipos de aprendizagem impactam no real da absorção daquele conhecimento. Então, se uma pessoa simplesmente lê alguma coisa, ela aprende 10% daquilo. Lê 10%. Se a pessoa escuta aquilo, ela aprende 20%. Se a pessoa vê aquilo, ela aprende 30%. Se a pessoa vê e ouve ao mesmo tempo, ela aprende 50%. Ver e ouvir. Eu acredito que ensinar pelo exemplo esteja até aqui, né? A pessoa pode escutar, a pessoa vê e ouvir. É o exemplo, é a forma que o pai está ali, ele está vendo e ouvindo o que o pai está falando, o que o pai está fazendo. Aí, realmente, vem até aqui a quantidade de aprendizado que ele pode ter com aquelas informações. Beleza. Aí, quando ele coloca aqui para 70%, quando ele discute com outras pessoas. Aí ele coloca conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Quando ele faz assim, que é discutir com outras pessoas, já vai para 70%, já é uma coisa muito mais ativa, né? Ele está discutindo. E quando vai 80% é quando ele mesmo faz, quando ele pega e mete a mão na massa. Aí ele aprende 80%, que ele fala de fazer. E mais do que fazer, para a pessoa aprender realmente qualquer conteúdo, mas isso serve para qualquer pessoa, para qualquer área, para tudo. Chega a 95% de aprendizado quando a pessoa pega, aprende aquilo e ensina para outra pessoa. Então, ensinar. Eu acho legal trazer a pirâmide de Glasser para a gente poder quebrar um pouquinho essa ideia de que ensinar pelo exemplo é a melhor forma do mundo. Ah, se eu dou um mau exemplo, acabou, não vou poder ensinar para o meu filho. Cara, se conseguir ensinar na prática as coisas, o exemplo vira uma coisa
um algo a mais ali. E claro que é fundamental, é legal, porque é a longo prazo. Se tu tem um hábito, provavelmente tu vai ficar repetindo aquele hábito várias vezes. E com o tempo a criança também vai pegando aquilo. É claro que sim. Só que, numa forma de aprendizagem, tu quer ensinar algum conteúdo específico para a criança, mete a criança para fazer as coisas mesmo. Coloca ela para aprender, para ela discutir, para ela pegar, fazer coisas ativas, não passivas. Para ela discutir e chegar ao ponto, se ela se interessar pelo assunto, se ela quiser realmente evoluir, aprender mais, faz ela ensinar a outra pessoa. Aí ela realmente vai dar um salto de aprendizagem em qualquer coisa que ela fizer. O quarto erro do mesada, logo do educação financeira infantil, ele pode ter um erro aí muito grave, porque mesada sozinha pode deseducar até. Mesada sozinha não significa que a criança está aprendendo educação financeira infantil. Ela pode não estar aprendendo nada. Eu, por exemplo, eu ganhei mesada na minha infância inteira. Eu ganhei. Pegar aquele dinheiro, ia lá no lanche, comprar meu lanche, comprar minhas coisinhas. O que eu aprendi é que eu tinha dinheiro, toda semana eu ia ganhar dinheiro e eu podia gastar aquele dinheiro. Foi o que eu aprendi. Ajudou os meus pais, porque simplificava a vida deles, eles não tinham que ficar me dando dinheiro todo dia, porque eu acabava lanchando na escola. Então simplificou a vida dos meus pais. Mas mesada, se for sozinha e colocada de um ângulo errado ali, ela atrapalha, ela deseduca. A criança, se a criança receber dinheiro demais, ela pode achar que a vida é aquilo ali e entender tudo errado. Era para ter sido uma experiência boa e acabou que virou uma experiência ruim. Então, colocar também, mesada só deseduca. Recapitulando aqui, os 4 principais erros. O dinheiro não é coisa de criança. Se pensar nisso daí, é pensar que vai ensinar alguém a jogar futebol sem a bola. Aí realmente não vai ser efetivo. 2, as escolas são responsáveis pela educação financeira infantil. Tem que lembrar que os professores também têm a curva de aprendizagem deles e as escolas não têm o dinheiro para poder fazer isso acontecer de verdade para a criança. Então, é algo que não vai ser efetivo. Ensinamos pelo exemplo. Eu mostrei aqui a pirâmide de aprendizagem de Glasser, que o exemplo é uma parte muito pequena da aprendizagem. Pequena não, é uma boa parte da aprendizagem, mas quando tu quer realmente ensinar alguma coisa, coloca a criança para fazer, para discutir, alguma coisa ativa que ela faça. Isso vai fazer diferença, né? E aquela máxima, dou mesada logo da educação financeira infantil, não é real, né? Só a mesada ela deseduca. Então agora vamos para a parte assim, real da parada, como fazer isso acontecer. Então agora vamos falar sobre como ensinar a educação financeira infantil. O dinheiro não é tudo, mas é boa parte. O dinheiro não é tudo. Todo mundo sabe disso, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, da forma que a gente vai equalizar a importância do dinheiro para a criança. Então, isso daí pode ajudar ou atrapalhar a criança. Qual é a forma que eu achei mais adequada até agora para se ensinar o peso que o dinheiro tem que ter na infância ou na vida de qualquer pessoa? Eu acredito que todo mundo tem 5 saúdes, né? Todo mundo tem a saúde física, a saúde mental, que é intelectual, a saúde espiritual, a saúde emocional e a saúde financeira. Na minha concepção, e na concepção dessa filosofia das 5 saúdes, que é uma filosofia oriental, essas 5 saúdes têm que estar em equilíbrio. Se qualquer uma dessas saúdes estiver em falência, a pessoa está complicada. São 5 saúdes vitais. Se a pessoa está em falência na saúde física dela, ela não consegue fazer nada. Se ela está em falência da saúde mental, não consegue fazer nada. Da espiritual, nada. Da emocional, nada. E da financeira, também ela fica deficiente daquilo ali. Ela consegue recuperar depois, é um pouquinho menos pior do que as outras, só que no mundo como a gente vive, todo mundo precisa estar com uma saúde financeira, profissional, essa área, bem resolvida também, bem equilibrada. Então coloca assim, é o jogo do equilíbrio. Se as pessoas conseguirem equalizar essas 5 saúdes, equilibrar elas o tempo inteiro, elas vão ter uma vida plena. Elas vão conseguir manter uma estabilidade emocional, física, espiritual, tudo. E isso daí, eu acredito que é a melhor forma de tratar o dinheiro. Para poder falar que o dinheiro não é tudo, não é responsável por tudo, não é a coisa mais importante do mundo. A pessoa tem que fazer exercícios físicos, as pessoas têm que pegar e tem que se preocupar com a saúde intelectual, mental e trabalhar isso. Tem que trabalhar a saúde emocional e também saúde financeira. Beleza, isso aqui é muito importante, as 5 saúdes. Vou até colocar aqui. 2, nada ensina mais do que uma experiência. Isso daqui é um pouco da pirâmide, um pouco não,
É a pirâmide de Glasser completa, né? Quando tu coloca nas coisas mais ativas, que a criança realmente vai lá e faz, ela discute, ou ela está ensinando aquilo ali, aquilo tudo são experiências muito profundas e que a criança vai naturalmente aprender. Né? E uma coisa que eu acho que é importante pontuar e que eu acho que está a educação, como usar isso a favor da educação, são os teachable moments. São os momentos ensináveis. Todo mundo tem as experiências com seus filhos. Está numa fila ali no supermercado. Aquilo ali é um teachable moment. Tu pode pegar e ensinar para a criança alguma coisa naquele momento. A criança tem que aprender. Uma das coisas mais difíceis é aprender a esperar. Então a criança naquele momento ali, tu pode pegar e passar para ela um teachable moment. Olha, a gente vai ficar aqui esperando, que quando chegar a nossa vez, a gente vai conseguir comprar o que a gente está querendo, o que a gente veio comprar, e vai valer a pena no final tudo isso. E para tudo na vida, vai pagar uma conta. Mostra para a criança, olha, estou pagando uma conta. Ou se a criança está dando mesada. Todos os momentos que puder ser acrescentado algum conhecimento que você tem, vai ser válido. São pequenos tijolinhos, como eu gosto de chamar, que vão montando essa estrutura. No final das contas, vai valer muito a pena. Nesse UK Manus Advice lá, eles ensinam muito isso, de aproveitar os teachable moments. Né? E eu acho que é fundamental ficar com isso na cabeça. Aproveita esses momentos. E uma coisa também, que nessa experiência que tu está criando para o teu filho, que o filho está tendo, ele está no ambiente controlado. Você está podendo ali, está administrando o ambiente dele. Então, é o melhor lugar do mundo para errar. É a melhor hora do mundo. A gente tem que errar mesmo, faz parte do aprendizado errar. E é experiência, errar, acertar, está tudo no jogo. E às vezes você aprende mais com erro. Né? Só que quando a gente vai para a vida real, um erro pode ser muito doloroso, pode ser muito pesado. E faz parte da vida também. Mas só que se a gente puder antecipar esses erros para um ambiente controlado e errar na hora que pode errar, é muito melhor. Né? O terceiro ponto é: o dinheiro só faz sentido com o objetivo financeiro. Essa frase ela é matadora para resolver uma forma de pensar a educação financeira infantil. Porque se ficar falando do dinheiro pelo dinheiro, é loucura, a gente fica doido. Não faz sentido o dinheiro pelo dinheiro. O que é rico, o que é pobre? Depende qual é o teu objetivo. Depende qual é a tua intenção. Se tu tá nessa de dinheiro pelo dinheiro, tu nunca vai estar satisfeito. Tu sempre vai estar ali insatisfeito, vai estar triste, porque tu nunca vai ter o que, sei lá, não sabe nem o que tu quer. Né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é muito isso. O objetivo financeiro, ele é fundamental para poder pautar tudo. E como é que se trava esse objetivo financeiro? Aí eu gosto da ideia da semanada educativa, porque é uma forma de fazer a semanada ser eficiente. Como eu falei antes do erro, que dar semanada por semanada não é nada. Mas, se tu dá uma semanada e a criança tem um objetivo que ela escolheu, o objetivo tem que ser um objetivo pessoal, porque senão não é um objetivo. O pai não pode escolher o objetivo da criança. Se o pai escolher o objetivo da criança, tá tudo errado. Não é o objetivo da criança, ela não vai nem querer aquilo e não vai fazer sentido. Mas se a criança escolhe o objetivo dela e o pai dá a semanada e a criança consegue pegar aquele dinheirinho lá e juntando, isso sim, isso é uma forma efetiva de ensinar a educação financeira infantil, porque ela vai aprender a conquistar o que ela deseja. É isso que é educação financeira. Né? As pessoas têm que criar suas metas de vida, o que elas querem, e buscar conquistar aquilo ali. Beleza, acho que era isso que eu queria mostrar, para deixar bem claro de novo aqui: o dinheiro não é tudo, mas é boa parte. Lembrem das 5 saúdes. Nada ensina mais do que uma experiência pirâmide de Glasser. Coloca a criança para fazer, ela fazendo, ela vai ter uma outra forma de ver o mundo e vai aprender o conteúdo de forma efetiva. O dinheiro só faz sentido com o objetivo financeiro. É esse último que eu coloquei, que a criança tem que ter um objetivo financeiro, ela tem que aprender a conquistar o que ela deseja. Isso vai fazer toda a diferença. Era isso que eu gostaria de ter aprendido muito quando eu era criança e que eu acho que agora a gente pode ensinar para as crianças que estão vindo por aí. Agora, deixa eu mostrar como o Financinha funciona e como isso tudo é possível através do Financinha. Agora, finalmente, né, vamos apresentar aqui o Financinha. Estou com o meu celular, vou apertar aqui no ícone, ele vai abrir, eu vou entrar com uma conta. Se não tiver, cadastrar uma conta, não tem muito mistério. Vou entrar com o meu usuário e entrar. Eu já tenho esses 3 filhos cadastrados aqui. Se não tiver nenhum filho cadastrado, é só vir no botão cadastrar filho e cadastrar. Eu vou entrar com o Davi,
porque é como se ele tivesse cadastrado agora. Tá tudo zerado. Então, só para a gente ver como é que funciona. Então, ele tá tudo zerado. Aqui é a carteira zerada, aqui é a regra da casa zerado, aqui é o banco da casa zerado, aqui a minha conquista, presente mais a causa zerado. Vamos começar. A ideia é que o seu filho, ele leve o porquinho Bob até a lua com seu Votone e ao mesmo tempo consiga juntar dinheiro suficiente para alcançar a conquista financeira dele, que é o presente mais a causa. Vou até entrar aqui, ó. Então, minha conquista, presente mais a causa, tem que cadastrar aqui isso daqui. Beleza. Vou sair. E como é que funciona? O seu filho vai ter que lançar o dinheirinho dele aqui na carteira, tudo que ele ganhar ou tudo que ele gastar, e ir colocando dinheiro no banco da casa, para o banco da casa ir subindo até chegar lá na conquista financeira. E à medida que ele vai subindo, ele vai literalmente subindo e vai desbloqueando essas fases aqui. São 10 fases que ele tem que desbloquear e passar por 10 desafios. Eu vou entrar com o filho que já tem cadastrado as coisas para ficar mais rápido. Filho, vou entrar com o Léo. O Léo é como se ele tivesse já começado a partida. O que o filho precisa fazer na realidade? O filho precisa lançar o seu dinheirinho aqui na carteira. Tudo que ele ganhar, o que ele gastar, ele tem que vir aqui na carteira e lançar. Repara que já tem vários lançamentos aqui. Como eu estou com o login do pai, não tem o botão de lançar. Só o filho pode ter esse botão aqui para ele poder ter autonomia sobre a própria carteira. O filho já lançou tudo isso. Vou fechar. Então, o que o filho precisa fazer? O filho precisa lançar o seu dinheiro, tudo que ganhar ou tudo que gastar. O filho precisa depositar dinheiro no banco da casa, para o banco da casa ir subindo à medida que ele vai depositando. E ele precisa passar pelas fases à medida que for liberando as fases. Ó, aqui ele já passou por essas fases aqui, pela primeira fase, pelo desafio da primeira fase e pelo desafio da segunda fase. Legal. Agora, e os pais? O que os pais precisam fazer para fazer isso funcionar? Primeiro, os pais precisam vir aqui e cadastrar a minha conquista. Vou entrar na minha conquista. O pai tem que cadastrar o presente e a causa. Como funciona? Ele vem aqui, cadastrar presente, ele escreve qual é o presente, ele vem aqui cadastrar o valor do presente. Quando ele cadastra o valor do presente, ele já dá o valor da causa, porque o valor da causa é 10% do valor do presente. E ele tem que cadastrar qual é a causa. Vou colocar um valor aqui qualquer, ó. Digamos, nesse caso aqui eu estou colocando R$ 400, então o valor da causa é R$ 40. Ele tem que cadastrar tudo aqui para poder aparecer. Só que ele já cadastrou, então já está aqui o valor. O presente é um drone por R$ 400, a causa é uma ONG de cão, ONG de cachorros abandonados, ou qual for. O papo vai escrever tudo que puder aqui e é R$ 40, 10%. Então o objetivo financeiro é R$ 440. Ok. O que o pai precisa fazer mais? Toda vez que o filho der dinheiro para ele, ele vem aqui no banco da casa e deposita o dinheiro que o filho deu para ele. Ele vem aqui, coloca um depósito novo ou um saque, né? No caso é um depósito, quando o filho dá o dinheiro é um depósito que ele vai fazer, e vai fazer um depósito, digamos, de R$ 10. Beleza, depósito de R$ 10, salvou. Agora ele já está com R$ 100 no banco da casa. Quando ele for lá, já tem R$ 100 no banquinho da casa dele. Beleza, vou sair daqui. Nesse momento, claro que quando ele coloca R$ 10 aqui, o filho também tem que vir na própria carteira dele e falar: olha, dei R$ 10 para o banco da casa. Então ele vai lançar como se fosse um gasto dele, né? E como é que faz tudo isso ser possível, ser viável? A resposta é regras da casa. Existem duas regras da casa que têm que ser cadastradas para fazer todo esse jogo funcionar. Eu vou entrar aqui em regra da casa e já tenho com as duas regras cadastradas. A primeira regra é a semanada. Eu tenho o simulador de semanada, já vou mostrar ele, como é que chega nesse valor, qual é a melhor forma de chegar nesse valor, para poder o jogo funcionar de uma forma legal. Beleza. Esse saldo aqui, ele é o valor referente à próxima semanada. Digamos que o pai já combinou com o filho, todo domingo dá uma semanada. Então ele já deu uma semanada num domingo, e esse valor aqui é referente à próxima semanada. Só que como é que o jogo vai funcionar? Como é que vai garantir que o filho não pare de lançar o dinheirinho dele ali na carteira? Para isso, ele tem que ter uma regra negativa, que é a carteira não bateu. Eu chamo de blitz. Então, sempre que o pai achar necessário, o pai vai lá e faz uma blitz com o filho para poder ver se a carteira do filho está batendo com o valor aqui. Então, vou sair aqui. Nesse caso, nesse momento, se o pai fizer uma blitz, o filho tem que ter R$ 37 na carteira dele, na carteira do bolso dele, tem que ter R$ 37 para poder ser igual aqui aos 37 daqui. Digamos que o pai olha lá e não tem R$ 37. Então, o pai vem aqui e fala, a carteira não bateu, e lança uma vez. Repara que quando ele lança que a carteira não bateu,
ele diminui o valor da próxima semanada. Então, o valor da próxima semanada é R$ 69,80. E o pai faz de novo uma outra blitz. A carteira não bateu de novo. Mais uma vez. 2 vezes a carteira não bateu. Quando acontece isso, o filho vai perdendo dinheiro. E a ideia é que o filho não queira perder dinheiro. E ele vai aprendendo a lançar, ele vai se acostumando a lançar. Isso aqui é um hábito que todo mundo deveria ter. E a gente vai conseguindo já passar para a criança desde cedo, da importância de lançar. Repara que o valor que eu coloquei aqui é um valor simbólico. Não é um valor para ser alto, não é para a criança sentir tanto, não é para tirar dinheiro da criança. É um valor educativo, só para a criança entender que ela tem que lançar. Existem outras regras que podemos cadastrar também. Tem uma aula que eu vou dar só sobre isso, mas por enquanto o que interessa é que existem 2 regras que são obrigatórias para o jogo funcionar: semanada e carteira não bateu, que é blitz, beleza? Aí com isso daqui o jogo está funcionando. O filho tem que lançar o dinheirinho na carteira, existem as 2 regras. O filho, toda vez que lançar, toda vez que ele tiver dinheiro para poder depositar no banco da casa, ele dá para o pai. O pai vem aqui e lança o dinheiro e literalmente vai vendo o cofrinho subir até alcançar lá a conquista financeira. Olha, um outro exemplo. Ó, ele já passou por essas 2 fases, pela primeira e pela segunda. Ainda não liberou a terceira fase, porque ele ainda não tem dinheiro suficiente aqui para liberar a terceira fase. Né? Ele está dizendo que ele precisa de R$ 132 para liberar a terceira fase. Então, digamos que o filho pega e dá mais R$ 35 para o pai, para poder colocar no banco da casa, para o banco da casa subir e liberar a terceira fase. Beleza. Aí o filho dá o dinheiro pro pai, o pai vem aqui no banco da casa, coloca um depósito de mais R$ 35, que é o valor que o filho acabou de dar. Aí ele salva. Agora já tem R$ 135. Aí eu vou sair. Repara aqui que ele estava aqui embaixo, o banco da casa literalmente subiu e liberou essa fase aqui pro filho. Agora eu vou entrar com o filho para ver como é que funciona na prática para o filho. Vou sair, fazer o logout. Vou entrar com esse filho aqui, que é o Léo, colocar a senha. É o próprio filho entrando, tá? Vendo como é o jogo dele. Ele vai pegar, colocar a senha dele e entrar. Quando o filho entra, ele já tem acesso à carteira e aos jogos, aos próprios jogos. Ó, vou entrar aqui na primeira fase. Ó como funciona. Tem um desafio de habilidade que ele já passou, tem um desafio de raciocínio que ele já passou. Ele pode fechar ou voltar. E aqui acabou de liberar a terceira fase. Eu vou entrar aqui na terceira fase. Ó, repara que tem o desafio de habilidade, que está aberto, mas ele ainda não passou. E tem um desafio de raciocínio, que ainda está fechado. Ele só vai poder liberar o desafio de raciocínio depois que ele passar pelo desafio de habilidade. Beleza? Então agora vamos para a prática. Como funciona para o filho? O filho tem que... Digamos que agora ele acabou de lançar, que o filho lançou R$ 35 no banco da casa. Então o filho tem que vir aqui, na carteira dele. Aí o filho tem que lançar. Como não é um ganho, é um gasto, ele vem aqui, vai lançar os R$ 35, vai ter que descrever depósito no banco da casa. E vai salvar. Tem um barulhinho. Agora o filho está com R$ 2 na carteira, né? Porque ele acabou de colocar mais 35 no banco da casa. Aí beleza. Só que a partir de agora ele já vai poder passar para a terceira fase e jogar na terceira fase. A ideia é com que seja mais um incentivo para ele fazer essa dinâmica de economizar também. Vou entrar aqui na primeira historinha, na primeira fase. A primeira fase já está passada, então já está com os 2 ícones aqui que já passou por ela. Mas como é que funciona? Eu vou entrar aqui na primeira fase, que ela continua aberta para a criança poder jogar quantas vezes quiser. Ó, a ideia é que a criança tem que pegar, juntar as moedinhas e tem 3 vidas. Ela não pode perder as 3 vidas. Ó, pula. Opa, perdeu uma vida. Pegou uma moeda. Então ele tem que se ligar aqui no jogo. Não é, a primeira fase é um pouquinho mais simples, vai dificultando, à medida que o tempo vai passando também vai dificultando um pouquinho. A criança não tem que pegar as moedinhas dela. Vou jogar. Ó, perdeu mais uma vida. É delicado aqui, a criança tem que estar ligada. Vamos lá. Cuidado. Cuidado. Opa. Opa, faltou uma moeda, uma vida só. Cuidado. Opa. Opa. E... Bacana. Parabéns, você conseguiu.
Ele conseguiu juntar moedinha suficiente para melhorar o transporte dele. Agora ele está com esse novo transporte dele. Ele saiu do skate motorizado que ele inventou lá para poder. Agora ele está com o skate evoluído. Aí ele vai para o desafio de raciocínio. O desafio de raciocínio tem uma historinha. Ele tem uma historinha toda sobre o começo do dinheiro. Vou tentar passar rápido. Pequeno Bob, antigamente o mundo não era assim como é hoje. Pode ser difícil de acreditar, mas não existia dinheiro. Nem supermercado, nem shopping center. Nada além de famílias de porcos lutando para sobreviver na natureza. Se você queria alguma coisa, tinha que dar seu jeito para conseguir. Caçando, pescando, colhendo frutas, folhas, legumes, o que tivesse. Vou contando. Quando a população cresceu, surgiram os vizinhos. Como o dinheiro ainda não tinha sido inventado, se você quisesse alguma coisa deles, o único jeito era através do escambo. Ou seja, tínhamos que trocar por alguma coisa que o seu vizinho também quisesse. Veja 2 exemplos de escambos com um porquinho Barney. Vou lá com o vizinho Caroço tentar fazer escambo trocando essa galinha por uma panela dele. Aí, oi, Caroço, você gostaria de trocar essa panela por essa galinha? Claro que sim, adoro galinha. Escambo feito, Barney. Aí, beleza, escambo feito. Mas nem sempre o escambo era fácil assim. Olha só o que aconteceu com o Barney dessa vez. Um dia de escambo. Vou lá no vizinho Caroço tentar fazer escambo trocando essa galinha por uma panela dele. Oi, Caroço, você aceita trocar sua panela por essa galinha? Desculpe, Barney, já tenho muitas galinhas, mas trocaria por um peixe. Espero que na praia eu consiga esse peixe. Oi, porquinho pescador, que tal trocar o seu peixe por essa galinha? Claro, Barney, escambo feito. O Caroço vai adorar esse peixe. Agora sim, Barney, escambo feito. Ufa, finalmente consegui minha panela. Às vezes esse escambo dá uma canseira. Até a próxima, Bob. Ele teve a historinha, ele aprendeu um pouco sobre o escambo e agora ele vai ter o desafio para poder ele passar, né? Para passar de fase, responda 5 questões, cada uma valendo 1 ponto e acerte um mínimo de 3 pontos. Legal. O que é escambo? Uma forma de comprar mais barato, moedas de valor, uma forma de trocar alguma coisa com alguém, um sistema financeiro baseado na bolsa de valores, quando o vendedor tem troco. Beleza, uma forma de trocar alguma coisa com alguém. Antes do escambo, como uma pessoa faria se fizesse alguma coisa? Compraria no site, lutaria por ela, caçando e pescando, juntaria dinheiro, depositaria na conta do banco, economizava mesada, lutaria por ela. Vou colocar aqui 3. Aí no final sempre tem uma pergunta assim que ela tem que fazer umas continhas matemáticas. Ela pode usar calculadora, ela pode usar papel, ela pode fazer como ela quiser. Mas no final ela tem que conseguir, e se ela errar, ela tem que acertar 3 perguntas aqui, né? Então, digamos aqui, ela faz a conta e eu vou colocar um número qualquer, aleatório, para errar aqui até. Aí, seguir. Parabéns, você passou para a próxima fase, pontuação 3. Passei no limite aqui. Beleza, passei para a próxima fase. Só que já tinha passado, né? Já estava liberado. Na fase 2, é a mesma coisa, só que o desafio é. Ele já está com o transporte 2. O desafio de raciocínio, a historinha. O sal virou moeda. Então ele tem a historinha do sal virou moeda. Aí tem lá as perguntas de como era, que funcionava, tudo. Como ele já passou uma vez, ele não precisaria passar de novo. Sempre já fica aberta para ele. Aí tem a fase 3. Vou abrir aqui. Já é um balãozinho, ele já evoluiu para um balão. Opa. Aí vou voltar aqui também. Eu vou trocar aqui de filho. Logout. Vou entrar aqui com o mais velho, que é o Gabriel, que é meu afilhado mais velho. E eu vou fazer o login como se fosse ele. Ele já passou de todas as fases. Então, vou só mostrar aqui. De Orives a banco. A história é como o Orives virou banco, a história do começo do banco. E assim, guardando e emprestando dinheiro, o Orives foi evoluindo seu negócio até se tornar o primeiro banco da história. Aí mostra a história de como o Orives se tornou o primeiro banco. Aí passa pro quiz. Aí o Orives é médico de orelha, inventor do ouro, profissional que trabalha com metais preciosos, rico e não trabalha, que nasce em ouro preto. Aí profissional que trabalha, papel, parabéns, você passou para a próxima fase. Aí ele vai passando de fase por fase, cada historinha vai tendo ali a sua parada, ó. Olha aqui essa fasezinha como funciona. Opa, já era aqui, já pegou, perdeu uma vida. Opa, vai ficando mais difícil. Opa, peguei. Peguei uma vida. Oi. Não foi dessa vez, tente novamente. Beleza. Ele pode tentar quantas vezes ele quiser. Necessidade ou vontade.
A grande questão é que não tem certo e errado. Você tem que buscar seu equilíbrio, pensando por si só se vale a pena ou não cada compra. Não precisa ser mão fechada. Sempre que precisar, compre. Mas nunca deixe de economizar para alcançar todas as suas conquistas financeiras. Até a próxima, Bob. Aí entra nas perguntas lá. Vamos pra sexta. Jetpack melhorou, tá com turbina. Depois, desafio de raciocínio. Propaganda infantil. Aí vamos pra sétima. Aí na sétima tem o desafio de raciocínio, dicas para economizar. Hoje vamos falar de como lidar com essa vontade de comprar tudo. Oitava, desafio de habilidade. Aqui ele já está com um avião turbinado, né? O trabalho por trás do dinheiro. Bob, você já parou para pensar que quando você vai para a escola estudar, seus pais vão trabalhar? Aí tem o desafio também ali que ela vai ter que enfrentar. Aí a nona fase, já tem ali, já é uma fase mais complexa, já está uma navezinha, já está no meio do universo. Beleza, décima fase, ele já está ali, já é uma. Para que ele já está mais perto ali da Lua, já está quase para chegar na Lua, já está vendo a Lua bem pertinho. Pegou, opa, e vai ter que mais que ela vai evoluir aqui, vai ter mais coisa. É como você faz mesmo, você não tem nada pra fazer. Opa, você coloca o somzinho. Parabéns, você conseguiu. Chegou na Lua. Agora só falta ele conseguir passar pelo desafio, né? Nesse caso já está aberto aqui que ele já passou. Aí o último desafio é a fórmula do preço. E mais uma pizza saindo. Até a próxima, Bob. Aí passa pro quiz. Beleza? Aí parabéns, você conseguiu. E finalmente ele conseguiu. Ele já está aqui com o avô dele na Lua, com dinheiro suficiente para comprar o presente dele. Ele já tem aqui, nesse caso aqui, R$ 555 no cofre e ele precisava 550. Aí ele vai pegar e vai poder comprar o presente dele e conseguiu conquistar tudo. E agora, finalmente eu vou poder fazer o convite para vocês. Primeiro, parabéns. Só por ter chegado até aqui, eu tenho certeza de que você é um pai ou uma mãe muito diferenciado. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não é algo simples de explicar e eu precisava ter certeza que você teria acesso a tudo sobre esse projeto. E espero sinceramente que este tempo até aqui, por si só, já tenha valido a pena. Que este conteúdo de educação financeira infantil tenha conseguido acrescentar algo novo para você. Um tijolinho novo. Mas se me perguntarem, o que eu quero com isso? Eu vou dizer, eu quero ver isso acontecendo. Eu quero ver as crianças usando o Financinha, aprendendo a lidar com dinheiro na prática e aprendendo desde cedo a conquistar o que elas escolheram. Meu sonho é que você me mande um vídeo da criança indo na loja comprar o presente que ela escolheu com o próprio dinheiro, né? E depois vocês indo na ONG e ela doando lá a doação que ela escolheu para a ONG que ela escolheu. Cara, isso vai me deixar realmente emocionado, eu vou ficar incrivelmente feliz. E sinceramente, eu não consigo nem imaginar o impacto que um aprendizado desse possa ter na vida da criança. Mas me empolga muito pensar que experiências práticas assim ensinam de verdade e deve acompanhar a criança para o resto da vida dela. Só que, infelizmente, esse método não é uma pílula mágica. Não é um game ou um app que se coloca na mão da criança e pronto, tudo resolvido. Ele demanda um certo envolvimento e energia dos pais. Os pais terão que participar. Terão que dar semanada de forma regular, ser o banco da casa e de vez em quando tem que fazer umas blitz. Não tem como acontecer sem que o pai faça isso. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso pode ser muito legal. Os pais também podem se divertir acompanhando toda essa jornada do filho. E eu também quero poder fazer parte disso. Eu quero poder ajudar e facilitar toda essa jornada. Beleza, mas como eu imagino passar tudo isso para você? Primeiro, eu vou precisar fazer 2 aulas. Curtas, prometo que curtas. A primeira é que vai ajudar você a configurar, a fazer toda essa configuração inicial. Eu vou mandar o link para baixar o aplicativo, eu vou explicar como definir o melhor presente e a melhor causa. Eu vou explicar como fazer com o banco da casa na prática, com o filho, dentro da casa. Eu também vou ensinar como usar o simulador de semanada. Tem alguns truques que vão facilitar na definição da própria semanada. E já na segunda aula, é só para falar das regras da casa. Existe muita informação que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. O que é, o que não é indicado a fazer. Eu quero mostrar algumas ideias, algumas sugestões que eu venho separando. Mas o mais importante, eu quero que você entenda a lógica
para criar as suas próprias regras da casa, de acordo com o que faz sentido para vocês, de acordo com os valores da sua família. Eu quero também marcar o encontro virtual, para tirar todas as dúvidas possíveis dos pais. Aí um pai vai poder aproveitar a dúvida do outro, que talvez nem soubesse que tinha, e a gente vai poder discutir algumas coisas ali. Eu também quero criar um grupo no WhatsApp ou Telegram para a gente tirar as dúvidas, onde os pais possam trocar experiências e eu possa postar mais conteúdo, de acordo com o que estiver rolando lá dentro. A verdade é que isso é o resultado de uma busca pessoal incessante. Eu já fiz muita coisa, de tudo que fiz até hoje, com certeza esse é o trabalho que eu mais gostei de fazer, que mais me faz feliz em fazer. E não por acaso eu tive motivação suficiente para chegar até aqui. Eu quero fazer disso um negócio, cobrar um valor justo por essa experiência, para continuar evoluindo financinha e alcançar cada vez mais crianças. Só que ele é um curso diferente. Eu sei que ele não é um curso onde a criança vai lá na escola e volta. Ele é mais como se fosse um intercâmbio, onde a criança vive aquela experiência na prática, no dia a dia. São de 8 a 12 semanas. É uma imersão, saca? Agora a pergunta é, o quanto vale essa experiência? O quanto vale seu filho aprender a lidar com dinheiro desde cedo? Eu não consigo nem estimar o quanto eu acho que esse aprendizado pode transformar o futuro dele. O quanto esses recursos podem ajudá-lo a fazer escolhas melhores no futuro. Eu pensando aqui, eu poderia comparar com um curso de inglês. Um semestre para uma criança, por exemplo, custa de R$ 1.500 a R$ 3.000. Ou um curso de programação para crianças, a mesma média, de R$ 1.500 a R$ 3.000. Só que o que eu estou fazendo ainda não existe, e é até difícil de comparar. Mas calma, que isso não é para agora. Antes eu tenho uma notícia boa e uma notícia não tão boa. A notícia boa, maravilhosa eu acho, é que este protótipo foi contemplado na Lei Aldir Blanc e eu combinei com eles que essa primeira versão e essa primeira turma é 100% gratuita. Isso mesmo, graças à Lei Aldir Blanc, essa primeira turma é 100% gratuita. Eu só gostaria que, se você se sentir à vontade, claro, de receber de vocês o registro das conquistas, que seria um vídeo ou foto do filho comprando presente e também doando para a causa escolhida. Isso vai ser incrível para inspirar outras famílias, mostrando que é possível a criança aprender sobre dinheiro com dinheiro de verdade. Beleza, a primeira notícia é que é gratuito. E a outra notícia? A notícia não tão boa é que esta primeira turma terá apenas 15 famílias. Na realidade, nem sei se é pouco ou se é muito, mas como eu sou otimista, eu estou sonhando que tenham mais de 15 famílias dispostas a serem as primeiras a testar o Financinha e que isso me dê esse trabalho de selecionar apenas 15 famílias. Eu escolhi 15 por ser a primeira vez que estou fazendo isso. Aí eu prefiro fazer assim, para ter mais tranquilidade, dar suporte total a todos e que os pais se sintam seguros e amparados durante toda essa jornada. Ufa! Agora sim, finalmente eu falei tudo. E agora eu quero convidar você, pai, mãe, guerreira, para embarcar nessa jornada comigo. Então, se você chegou até aqui, se inscreva no botão abaixo, responda um breve questionário para participar da jornada Financinha com seu filho e com sua filha. Vai ser incrível. Então vamos lá. É simples. Clique no botão aqui embaixo, preencha o formulário para se inscrever e participe, que eu estou te esperando. E se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários e também pode seguir nas redes sociais, @Financinha no Instagram, Facebook e YouTube, que eu estou estruturando para compartilhar essa nova forma de ver educação financeira infantil por lá também. E muito obrigado, espero te ver em breve.